Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá. Vamos fazer uma recapitulação rápida de temas que podem aparecer, né, na prova B2 de pesquisa mercadológica, atendendo a pedidos de alguns de vocês. É, Faço um aviso já no começo do vídeo. Esse é um material para ajudar a refrescar alguns conceitos que são importantes, mas não seguirem apenas por esta revisão para se prepararem para a prova B2. Como vocês sabem, a matéria de pesquisa mercadológica ela é toda encadeada. Os conceitos da B1 são conceitos que a gente também utiliza, né, em toda a matéria. Então, é necessário que vocês façam uma revisão de ponta a ponta para estarem bem preparados para a prova da semana que vem. Um ponto importante que eu acho que é necessário ressaltar é que a parte da B1, né, do primeiro bimestre, vocês têm a aula 8, está disponível no AVA, onde, vocês se lembram, eu fiz uma revisão em sala de aula dos conceitos principais do primeiro bimestre, que até teve um número maior de aulas, e que pode ser de grande ajuda para orientar vocês nesse processo, tá bom? Mas vamos passar pelos tópicos que nós temos, e aqui eu não vou revisar só B2, vou revisar tudo. Vamos olhar, eu preparei um materialzinho, eu vou disponibilizar esse vídeo aqui no YouTube, com link no AVA, avisando vocês que ele está disponível, e os slides deste material também estarão lá disponíveis para consulta de vocês. Então vamos lá, começando a nossa análise. Primeiro slide fala um pouco sobre a importância da pesquisa mercadológica, alguma coisa que a gente falou lá no começo do curso. E por que que a pesquisa mercadológica, de fato, ela é importante, né? A gente viu isso em vários momentos. Deixa eu me colocar um pouquinho melhor aqui. Nós vimos em vários momentos, e a pesquisa mercadológica ela tem um fundamento e tem um princípio básico, que é o quê? É orientar a tomada de decisão. Toda vez que a gente quer tomar uma decisão importante na nossa vida, a gente busca informações em diferentes lugares. Esse é um processo de pesquisa, como acontece também com as empresas. Se eu fizer levantar as informações corretas e organizar essas informações, a minha tomada de decisão vai ser muito mais direcionada e a chance de eu perder dinheiro é muito menor. Por isso que a pesquisa de mercado é tão importante. E a gente falou um pouco disso e dos impactos e das dificuldades desse processo durante as nossas primeiras aulas. Em seguida, a gente falou de dois conceitos também importantes, que são o conceito de CRM e o conceito de SIM, né? Sistema de Informação de Marketing, a base de informação da empresa, e o CRM, que é uma necessidade, uma referência importante para que a empresa conheça seus clientes, entenda seus comportamentos e consiga orientar suas estratégias. Retomem, esses temas também são importantes. Uma terceira parte que a gente também falou que é muito importante é o processo de aplicação de pesquisa. Se vocês observarem, toda a nossa disciplina foi construída em cima desse diagrama. Né? Desde a definição do problema de pesquisa, que é aquilo que eu quero responder, né? O problema de marketing gera um problema de pesquisa. Então, se a minha empresa perdeu participação de mercado, o meu problema de pesquisa qual é? Compreender as razões que levaram a essa perda de participação. E aí você, a partir desse problema que foi detectado, eu posso gerar inúmeros objetivos. E o que seriam os objetivos? A minha perda de participação de mercado, de market share, é o meu problema de pesquisa. Então, objetivos podem ser: será que os meus clientes deixaram de ser leais à minha marca? Será que eu tive algum problema de distribuição dos produtos nas lojas? Então, meu objetivo 1 pode ser avaliar o grau de satisfação e de lealdade dos consumidores com relação à minha marca. Meu objetivo 2 pode ser compreender se houve alguma questão de distribuição relacionada ao meu produto que perdeu esse market share. Então, a gente parte de um problema, que é uma situação de marketing, gera um problema real, esse problema real embasa um problema de pesquisa, e a partir desse problema eu posso fazer N objetivos distintos. Claro que essa abertura, né, de um problema abrindo para N objetivos, ela tem uma questão. Quando eu abro para um objetivo, eu vou ter que ter uma pesquisa, um conjunto de pesquisas para poder atender e resolver esse objetivo, explicar e sanar essa dificuldade. Então, é importante entender essa lógica dos problemas e dos objetivos de pesquisa. Na sequência, ok, eu defini um problema com vários objetivos, eu tenho que estabelecer um plano de trabalho. Então, como eu vou atacar cada um desses objetivos de pesquisa? Então, meu objetivo 1, entender se houve
uma questão de distribuição. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso tomar algumas ações. Posso levantar os dados do meu sistema interno para ver se houve alguma situação. Posso fazer uma pesquisa com 10 varejistas para saber se eles enfrentaram dificuldades de abastecimento durante esse processo. Então, eu defino como se fosse uma lista de ações. A partir dessa lista de ações é que eu construo quais são as pesquisas que eu vou fazer, qual é o tempo em que essas pesquisas vão demorar, onde eu vou fazer essas pesquisas e assim por diante. Então, o plano de trabalho te dá essa estrutura, né? Você já define quais são os tipos de pesquisa e você define cronograma, orçamento, etc, etc. No terceiro passo, a gente fala do procedimento de coleta. O que é a coleta? Eu estou aplicando a pesquisa de fato. Então, se eu vou fazer um focus group, a coleta nesse caso é eu realizar os focus group e depois fazer a consolidação dos resultados. Ou pode ser, no caso de um processo quantitativo, a aplicação dos questionários ou formulários para depois a posterior tabulação e assim por diante. Então, o procedimento de coleta é quando eu vou buscar essas informações que vão me dar respostas aos meus objetivos inicialmente determinados. Quarto passo é o processamento dos dados, que a gente chama de tabulação. Então, não necessariamente a tabulação tem que gerar uma tabela, né? Se os dados são quantitativos, sim, a gente vai ter uma tabela de dados. A gente falou um pouco disso em sala de aula, falou de tabela dinâmica, etc. Até mostrei um exemplo em sala e indiquei um vídeo para vocês assistirem. Mas ela pode ser também uma análise que leva em conta outros aspectos, podem ser até qualitativos, dependendo de um focus group, por exemplo, não necessariamente vai levar a uma resposta quantitativa, normalmente não. Então, esse é o quarto passo, o processamento. E o quinto passo, o que que é? Ok, eu vou apresentar esses resultados. Primeiro, na verdade, no processamento, a gente tem um passo junto, que é a análise. A gente vai falar daqui a pouco disso. E a partir da análise, eu vou gerar algumas recomendações, eu vou gerar algumas respostas. Então, o meu problema lá no início, eu tive um problema de logística, né? O meu objetivo de pesquisa é compreender se existia um problema de logística. Eu posso fazer todo o levantamento de dados e chegar à conclusão que 9 em 10 supermercados que foram pesquisados não tinham produto durante 3 semanas. Então, a minha conclusão da análise, né, eu vou analisar e vai gerar uma conclusão, uma recomendação. Qual é essa recomendação? Existe um problema de logística que está afetando o meu resultado, né, a minha performance do ponto de vista do marketing. Então, esse passo do processamento ele também engloba a análise. E aí, no último passo, a gente fala da apresentação dos resultados. E vale tanto para uma empresa, seja uma empresa de pesquisa de mercado, que tem que apresentar os resultados para os seus clientes e apontar onde estão as principais áreas de oportunidade, como pode ser dentro da própria empresa. Eu faço uma pesquisa, levanto os dados, e a partir desse levantamento de dados eu identifico para o diretor de marketing, olha, nós temos uma grande oportunidade na logística. Nosso resultado foi bom, mas poderia ter sido muito melhor se tivéssemos explorado de forma diferente a parte logística. Então, esse encadeamento ele é sempre assim. E é uma sequência que é importante que vocês tenham em mente. E depois da apresentação, o que normalmente acontece? Ok, eu apresentei isso para a diretoria, apresentei para o presidente, o diretor de marketing. O que ele vai fazer com isso? Ele vai tomar uma decisão. Pode ser a decisão de não fazer nada, continuar como está, falar assim, não, a logística a gente não tem como mexer, não temos dinheiro para investir, essa é a nossa situação hoje, temos que conviver com ela. Ou ele pode buscar uma alternativa, pode tentar trabalhar um parceiro logístico, tentar mudar a maneira como está estruturado. Então, a partir da apresentação, a gente tem sempre uma tomada de decisão como o último passo desse processo. Então, é importante que vocês tenham bem claro na cabeça essa estrutura da aplicação da pesquisa, da sequência, até para entender para que a pesquisa serve. Na sequência, a gente falou também no primeiro bimestre, estamos fazendo uma revisão do primeiro, sobre os 3 tipos de pesquisa, exploratória, descritiva e causal. Então, lembrando, exploratória é uma pesquisa inicial, que normalmente a gente não tem orçamento, eu vou levantar os dados que eu tenho, onde estão disponíveis, normalmente a gente trabalha com variáveis secundárias, a gente já vai ver daqui a pouco. A pesquisa descritiva, que aí sim, eu vou trabalhar uma pesquisa para descrever algum fenômeno, para entender alguma coisa em profundidade. Então, eu quero entender o comportamento dos consumidores de Sabão para o Nordeste, vou fazer uma pesquisa descritiva. E a pesquisa causal, explicativa, e sim, eu vou ter que estabelecer uma relação de causa e efeito. Então, eu posso querer entender, por exemplo, qual vai ser o comportamento do meu consumidor se eu aumentar meu preço em 10%? Qual vai ser o comportamento do meu consumidor se eu trocar a marca, né, trocar a marca associada ao meu produto? Eu vou ou fazer uma revitalização da marca, ou eu vou mudar a marca. Então, aí, qual é o efeito que isso vai gerar? Vai gerar um efeito positivo ou negativo? Essas pesquisas me ajudam a tomar essas decisões, orientar o meu processo de decisão.
A gente falou também de variáveis independentes, dependentes, né? Muitas vezes a gente tem, em pesquisa a gente trabalha com, não é uma variável só, a maior parte dos casos, né? Ambiente de negócio não é uma variável só que determina nada. Então eu posso mudar o preço, mas posso mudar o preço, aumentar e as minhas vendas crescerem. Aí você fala, nossa, eu posso aumentar preço sem nenhum problema. Mas na verdade naquele mês pode ter acontecido um problema com o meu concorrente e só eu estava na prateleira, na gôndola, à disposição do meu consumidor. O meu consumidor não tinha alternativa, acabou comprando o meu produto. Então, essa relação de variáveis ela é sempre bastante importante. Na sequência, a gente falou de tipos de pesquisa. Falamos das pesquisas qualitativas, mais voltadas à descrição de características, entendimento de comportamentos, e pesquisas quantitativas, né? Quantitativas mais voltadas ao levantamento numérico de informações. Então, faço uma pesquisa quantitativa para entender qual é o percentual por sexo ou por idade dos consumidores dos meus produtos. Então, esse é um tipo de pesquisa que pode ter um foco quantitativo. Ou entender qual é a percepção do meu cliente com relação às alternativas que eu tenho de filmes, né, de campanhas publicitárias que vão ser veiculadas na TV, e eu quero saber qual é o que gera maior reação, maior impacto, ou o impacto que eu desejo junto aos meus consumidores. Vou levantar uma pesquisa qualitativa. Então, esses dois tipos de pesquisa são bastante importantes. Também fontes de dados, a gente também falou disso, fonte de dado primário e secundário. Primário é aquele dado original, que não está disponível, então eu posso levantar esses dados a partir de pesquisas que eu mesmo realizo, ou a partir de informações que são compradas, são adquiridas de institutos de pesquisa. Então, se eu compro um dado do Ibope, o Datafolha, é um dado primário, né? Não está disponível para todo mundo. Agora, se o Datafolha publica uma pesquisa no jornal, e eu usar essa informação, esse é um dado secundário. Então, um dado que está disponível para todo mundo. Então, aí a gente tem essa duas possibilidades de fontes de dados, tá? Muito bem, continuando, ainda na B1, falamos de métodos estruturados ou não estruturados, quer dizer, a forma como está construída a pesquisa. Falamos dos métodos disfarçados ou não disfarçados, ou seja, qual é o grau de compreensão do consumidor de que aquilo está sendo feito uma pesquisa sobre um determinado tema para um determinado cliente. A gente também trabalhou isso bastante. E falamos dos vários tipos de obtenção de dados. Por meio de questionários, entrevistas, discussões em grupo, observação. Aqui a gente não está esgotando o tema, a gente está falando de alguns deles. Eu peguei alguns slides só para gerar discussão, gerar os comentários, tá? Mas vocês têm material específico e detalhado para cada um deles, vale a pena dar uma revisadinha, uma olhada antes da nossa prova, beleza? Aí falamos na sequência sobre o processo de tabulação. Então veja, a gente estava construindo toda a sequência da nossa análise, falamos do processo no fundo, de definição do problema, entendimento de quais são as pesquisas que eu vou utilizar, que eu já estou falando de outra coisa, eu estou falando de como eu vou organizar os dados, como eu vou tabular. E aí lembrem que a tabulação ela pode ser feita de diferentes maneiras. Eu posso ter uma tabulação simples, onde eu vou selecionar apenas respostas específicas para determinadas perguntas. Por exemplo, eu posso ter lá qual é a sua idade? Está numa determinada faixa, eu só tenho uma resposta possível para cada um, mas eu posso ter respostas múltiplas. Eu posso ter uma situação onde te pergunta quais são os gêneros musicais que você gosta. Você gosta de mais de um, você vai ter essa possibilidade. Então, nesse caso, eu tenho uma tabulação diferente, porque é uma tabulação de respostas múltiplas. Eu posso ter uma tabulação baseada em escalas. Então, eu posso ter uma tabulação onde eu vou falar, olha, vai de 1 a 5, do péssimo até o excelente, ou usar aquelas escalas numéricas de 0 a 10 para eu poder calcular alguns valores e trabalhar quantitativamente sobre as respostas. Então, é importante que vocês lembrem bem dessa parte da tabulação, e principalmente dos tipos de como você consegue construir os instrumentos de coleta, né? O uso de escalas, as diferentes escalas de Likert já são mais comuns, essas questões são conceitos importantes, inclusive, para você construir qualquer tipo de pesquisa, tá? A parte de tabulação é a parte central. Na sequência, ok, então vamos pensar na lógica, né? Objetivo, problema, montei o plano de pesquisa, aí defini quando eu vou coletar, aí como eu vou coletar, são os instrumentos de coleta, aí eu vou e rodo, que a gente chama, faço as atividades em campo,
né? Eu vou buscar essas informações. Legal, estou com as informações, aí eu tabulo, organizo esses resultados por meio do processo de tabulação. Qual é o próximo passo? Fazer uma análise. Eu vou analisar aquilo que eu obtive como resposta por parte do meu público-alvo, do target, e aí nesse slide ele mostra um pouquinho disso, né? Eu tenho os dados que vão ser organizados, esses dados vão gerar informação. A partir da informação que eu obtive, eu posso fazer uma interpretação e gerar conhecimento. E esse conhecimento vai levar a você ter inteligência. Então, no fundo, qual é a lógica? Eu tenho uma informação lá, por exemplo, 75% dos meus consumidores são mulheres de 30 a 45 anos que trabalham fora o dia todo. Vamos dizer que eu sou uma empresa de produtos de alimentos, né? Isso é uma informação valiosa. Por quê? Porque se eu conheço o meu público-alvo, eu posso compreender quais são os padrões de comportamento desse público. Eu posso compreender de que maneira que eu posso melhorar o meu produto, a oferta, né, a proposta de valor que eu estou oferecendo a esse consumidor, de maneira que ele consiga ser atingido de uma forma mais efetiva. Eu posso gerar mais vendas, eu posso alavancar as minhas vendas, eu posso trabalhar novos produtos. Então, tudo isso vem a partir desse processo de análise. E a análise é um elemento central. Muitas vezes você tem pesquisas muito boas, mas que são mal analisadas, e a partir dessa análise ruim, as decisões não tem jeito, serão também ruins. Então, a parte de análise de dados ela é importantíssima. Nesse processo, a gente falou de alguns passos, né, desde a análise geral, que é o quê? A análise geral é um texto geral que fala, assim, é o resumo da tabulação. Então, eu tenho lá uma série de informações. Tenho lá, levantei, consolidei, juntei tudo, gerei um bloco de informações, mas eu ainda não fiz a parte de inteligência, é só uma pré-análise. Aí, em seguida, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar análise de pesquisas quant e qualitativas, e depois eu cruzo essas informações, né? Eu vou usar informações da pesquisa que eu fiz junto com pesquisas que eu já havia realizado em outros momentos. Às vezes, a informação de uma pesquisa anterior me ajuda a compreender o comportamento daquele consumidor. A informação que eu obtive na pesquisa atual foi incompleta. Então, isso é uma coisa muito importante nas áreas de inteligência de marketing, que estão muito conectadas com a pesquisa. Eu tenho conhecimento em casa que eu tenho que aplicar a todo momento. Eu tenho que ter uma base de dados, uma estrutura de inteligência de marketing muito bem montada, né, construída. Por quê? Porque se eu uso os insumos anteriores, de períodos anteriores, e junto com as novas informações, o poder da minha decisão é muito mais forte, muito mais eficiente, né, efetivo, no caso, do que se eu só considerar o dado daquela pesquisa que eu realizei. Tudo bem? Então aí a gente pega os dados das qualis, analisa, pega os dados das pesquisas quant, analisa, faz a análise cruzada de todas as informações, e em alguns casos a gente tem que trabalhar com a questão da variável moderadora. E aí vocês lembram, né, da variável moderadora, a gente usou até o caso da rede Lindinha de farmácias, que era um exemplo do nosso livro texto, que na verdade a gente tentava entender quem comprava na rede Lindinha, a gente percebia que os casados, né, que os homens não compravam, eram só as mulheres, e aí depois a gente colocava a variável casado ou solteiro, a gente via que os casados até compravam, né, na rede Lindinha, mas os solteiros não. Então, existe alguma questão que tem que ser trabalhada, talvez isso possa estar vinculado inclusive com faixa etária, isso pode estar vinculado com o perfil de comportamento, porque depois do casamento os padrões e os perfis de consumo de mídia, de programas que você assiste, de horários, muda radicalmente, e isso pode influenciar na forma, por exemplo, as campanhas publicitárias podem estar muito mais voltadas a veículos que atingem ao público que já é casado do que solteiro, por exemplo. Talvez eu tenha que trabalhar outras ferramentas para atingir esse público, ou eu tenho que trabalhar outras atividades pensando nos 4Ps de marketing para atingir esse público. Mas vejam que até o momento em que eu abri casados e solteiros, eu não tinha essa visão. Então, a variável moderadora, em muitos momentos, consegue me ajudar a abrir esse leque e detalhar exatamente quem é o público-alvo que eu não estou conseguindo atingir. Então, a gente viu esse exemplo e acho que é uma informação importante para a gente discutir um pouquinho aqui nesse vídeo. Depois a gente falou de resultados da pesquisa, e aí você tem dois tipos.
resultados em trabalhos acadêmicos, você tem aquela estrutura mais formal, com introdução, etc. Isso vocês têm tudo explicado no material, ou apresentação dos resultados de uma pesquisa de marketing, a gente até apresentou alguns exemplos em sala de aula, e é lembrar que, nesse caso, o objetivo da apresentação dos resultados na pesquisa de marketing é exatamente essa lógica. E isso, de uma maneira não tão formalizada, mas em essência acontece no mundo corporativo. Eu tenho um problema de marketing que gera um problema de pesquisa, esse problema de pesquisa me geram alguns objetivos a serem analisados, e esses objetivos têm que ser explicados. Minha pesquisa tem que explicar o objetivo inicial. Então, se o meu objetivo era entender se existe uma questão logística que impactou a minha participação de mercado, ótimo. No final, depois de toda a pesquisa, a tabulação, uma análise, eu tenho que chegar numa conclusão que tem que remeter e tem que explicar aquele objetivo inicial. Então, e mais, né? Normalmente no mercado a gente não quer só explicar. Normalmente a demanda aparece no sentido de explicar e me dar recomendações. Então, por exemplo, eu percebi que realmente houve um problema logístico. E a gente observa que o problema logístico aconteceu na rede tal, tal e tal e tal, as redes de varejo, redes de supermercados, sei lá, na região norte do estado de São Paulo. Então, recomendação, tem que definir ações que possam ser implementadas para sanar esse tipo de problema com esse público, com esse grupo de lojas. Então, a apresentação ela vai além, né? Além do fato de eu indicar as razões, eu também tenho que gerar recomendações, soluções para que a empresa consiga eliminar esse problema e voltar a ter uma participação de mercado tão boa como tinha antes. Muito comum. Aí aqui um slide só para falar um pouquinho dessa estrutura. Normalmente são apresentações que têm que ser menos formais, têm que ser mais leves e objetivas. Então é o que eu falei. Pouco texto, elementos gráficos, mostrando a estrutura, tudo isso ajuda a gente a poder contar uma história e explicar por que está acontecendo aquilo no mercado. Depois nós falamos de tendências em pesquisa, né, que já assunto, né, já estávamos, né, já passamos para B2 já há algum tempo, falando inicialmente de potencial de mercado. O que é uma pesquisa de potencial de mercado? A pesquisa de potencial de mercado ela tem o objetivo de fazer o dimensionamento de um mercado no qual eu tenho interesse de atuar. Então, normalmente, o que acontece? Eu tenho uma empresa que trabalha no segmento de pães de forno, e essa empresa deseja entrar no segmento de bolos industrializados, tipo bolo Puma, né, Seven Boys, etc. Como é que essa empresa vai saber se realmente vale a pena fazer esse investimento? Então, ela tem que trabalhar ações de potencial, ela tem que trabalhar ações que permitam que ela entenda se o mercado tem potencial suficiente para que ela possa entrar. Então, aí no slide a gente mostra algumas dessas coisas, né? E aí, nesse caso, era um caso da situação problema, que era, lembra dos professores, que a gente até trabalhou em sala de aula. Então, qual era o lugar para lançar o programa, qual tipo de professor estaria disposto a investir num programa como esse. Então, fazendo o paralelismo, né, comparação com o nosso exemplo agora dos bolos, seria, qual seria o melhor mercado para que eu pudesse entrar, para que eu fosse competitivo? Qual é o tamanho desse mercado? Quais são as vendas? Quando eu falo de tamanho de mercado, normalmente eu falo de volume de mercado. Então, quantas embalagens de bolo são vendidas por ano nesse mercado? Qual é o faturamento total desse mercado? Qual é o preço médio desses produtos no mercado? Eu tenho produtos com características muito diferentes. Eu tenho um produto que é muito caro e um produto que é muito barato e um produto intermediário, que a gente chama dos tiers de preço, né? Os níveis de preço. Existe algum sabor que é mais importante? Então eu tenho que explorar esse mercado. Qual seria o investimento que eu teria que fazer para entrar no mercado como esse? Eu vou precisar comprar maquinário novo, vou precisar ter novos funcionários, qual vai ser o meu gasto total, qual que é o meu potencial de receita, né, de vendas desse produto, será que eu vou ter lucratividade para pagar o investimento, quanto tempo eu vou demorar para poder retornar esse investimento. Então, tudo isso é contemplado dentro dessa parte de potencial de mercado, tá? Então, nesse caso, a gente usa muitas informações secundárias, né? Claro que a gente faz análise de informações primárias, mas você vai buscar quem são os principais players do mercado. Então, é um mercado que tem muitos concorrentes. Se é um mercado com muitos concorrentes, talvez seja um mercado onde eu possa atuar com mais tranquilidade. Como está o crescimento desse mercado? Ele está crescendo? Ele está caindo? Vale a pena eu entrar ou não?
né? Qual que são as faixas etárias que são atendidas por esse produto? Será que tem uma faixa etária que não está sendo atendida assim, de uma forma melhor? Por exemplo, se desenvolveu aquela história dos bolinhos pequenos, os monoporção para o lanche. Será que eu tenho alguma outra alternativa ou alguma outra segmentação que eu poderia fazer e explorar? Tem que pensar em tudo isso. Depois nós falamos de tendência e pesquisa, duas, né, basicamente, a bricolagem, que assemelhando aquela história do faça você mesmo, é você trabalhar a pesquisa com um viés, uma lógica mais artesanal, sem seguir tantos padrões, mas e tentando responder de formas alternativas às perguntas que eu tenho, e a triangulação, que é quando eu combino diferentes tipos e técnicas de pesquisa para atender um determinado objetivo. Eu uso uma exploratória, depois uso uma quântica, usada com um focus group, para chegar num resultado mais completo para aquilo que eu desejo entender. Depois, já chegando mais perto do final, a gente tem as pesquisas do perfil de consumidor, então quem é esse consumidor, né? E aí, como eu falo também com vocês, quem não é consumidor do meu produto. Então eu tenho lá os consumidores de bolo, eu entrei no mercado de bolos. Aí eu tenho 10% de participação de mercado. Legal, é bom saber quem são esses 10% do mercado que compram o meu produto. Mas quem são os 90% que não compram? Por que que eles não compram? Qual o produto que esses caras compram? Qual é o perfil desse grupo? É um cliente mais classe D, é um cliente mais AB que não compra o meu produto, então eu preciso entender o meu consumidor e o não consumidor. Então, o entendimento do consumidor ele é bastante amplo, essa é uma área que está sendo bastante trabalhada e desenvolvida. Lembrando que muitas vezes a pessoa que consome não é quem compra, né? O comprador a gente chama de shopper, o consumidor é outra pessoa. Às vezes você tem um pai, que é o shopper, comprando para o filho, que é o consumidor. A gente precisa entender os dois grupos, por isso que eu faço essa distinção. E dentro do consumidor eu tenho várias características. Temos as características demográficas, que são a descrição desse público de forma objetiva. Então, qual a renda desse público? A idade, qual é o estado civil, qual é a escolaridade, qual é a classe social? Eu entendo quem é esse grupo de clientes de uma maneira mais objetiva. Então, as taxas de natalidade estão crescendo ou estão caindo? Se eu sou fabricante de fraldas, isso é importante para mim. Saber se eu tenho que ampliar as minhas vendas, aumentando o percentual de pessoas que compram o meu produto, ou se está crescendo o número de bebês, o que, mesmo que eu mantenha o percentual de 10% do mercado, eu vou ter mais vendas. Então é importante eu conhecer essa parte mais que a gente chama de demográfica, que é o conhecimento da população, né, em suas características objetivas. Mas também temos outras características. Temos as características subjetivas, que a gente chama de psicográficas. Então, são traços de personalidade, qual é a intenção desse consumidor, as motivações que ele tem no ponto de venda. É um consumidor que é suscetível à promoção, ele gosta de promoção ou não, ele gosta de promoção de preço ou gosta de brinde, ele gosta de comprar o produto com diferentes embalagens, dependendo da ocasião de consumo. Eu preciso entender quais são o que move esse consumidor, os comportamentos que ele tem. Então, a psicografia é uma parte que vem se desenvolvendo, e a gente conversou também isso de novas tendências, Facebook também mapeando um pouco esse tipo de coisa, mas é bastante importante. Um outro ponto também interessante é entender a parte etnográfica, que é uma parte que também cresceu bastante, que é você entender e interagir com o cliente no ambiente onde ele vive, ou seja, quais são os fatores que influenciam na formação desse consumidor? Quais são os programas que ele assiste? Quais são as interações que ele tem com outras pessoas? E a gente tem um fato que é muito importante, além da mídia, além da comunicação, da publicidade, a gente também tem a influência, as pessoas que geram influência sobre nós. Nós temos a família, temos as pessoas que vão à igreja, você tem os grupos sociais no trabalho, tudo isso são pontos de influência que geram impacto sobre os consumidores. Então, por essa parte etnográfica, ela faz essa integração. De que maneira que eu consigo compreender o ambiente em que esse consumidor está inserido e como ele reage a isso. O caso que nós falamos foi do caso do Ala, um sabão em pó desenvolvido pela Unilever, especificamente para a região Nordeste, tentando decifrar qual seria a melhor abordagem de marketing para que o produto fosse bem sucedido, e foi, como a gente viu na descrição do caso durante a nossa aula. E depois, já chegando no finalzinho, a gente fala de desenho de produto. Então, eu vou lançar um novo produto. Eu tenho que trabalhar uma definição, esse ciclo mostra isso para nós. Começo pela definição, depois eu trabalho o desenvolvimento. Às vezes, no desenvolvimento, eu detecto que não vai dar certo o produto, aí eu vou ter um custo.
que não foi empregado, não foi utilizado. Às vezes é melhor eu incorrer no custo só das fases iniciais do que ir até o final, lançar, gastar dinheiro com veiculação, com material de PDV e o produto ser um fracasso. Então, essa parte de desenho de produto ela é importante. E, normalmente, para produto, nós trabalhamos 3 tipos de teste. O primeiro teste, um teste de conceito, onde eu ainda nem tenho o produto, mas eu submeto a ideia do produto aos meus consumidores. Então, eu pergunto para ele, olha, eu vou lançar um novo bolo, né, um bolo monoporção com cobertura de chantilly. O que você acha? Se o consumidor, nas sessões que normalmente são quali, responde que isso não é uma boa ideia, talvez seja importante eu avaliar melhor a situação antes de fazer o lançamento. Agora, se o conceito é bem aceito, seguindo todas as técnicas, existem pesquisas específicas e bem detalhadas sobre isso, pode ser um bom primeiro passo para eu poder seguir na direção do lançamento. Ok, eu fiz o teste de conceito, aprovei o produto, né, o conceito do produto. Aí eu vou fazer o teste do produto. Aí eu crio um protótipo, eu gero um produto em uma escala pequena e vejo qual é a reação dos consumidores. Posso fazer uma degustação, posso fazer algum tipo de atividade de maneira a fazer com que o produto seja de fato verificado por esses consumidores. Posso espalhar para 100 pessoas e colher, né, esperar uma semana e depois colher as impressões. Às vezes é necessário um ajuste de fórmula, às vezes é necessário uma mudança de embalagem, tudo isso pode ser trabalhado. Por exemplo, o caso da Oral-B, eu lembro que eles fizeram vários testes, né, inclusive usando uma técnica chamada eye tracking, quando eles lançaram a creme dental Oral-B no Brasil, e eles trabalharam várias embalagens, submeteram aos consumidores a esse teste e chegaram na embalagem que eles efetivamente precisavam. Então, e depois chegaram à conclusão de que a embalagem era pequena demais, quando eles colocavam na gôndola, no ponto de venda, ela era muito pequena, e ela sumia quando ficava perto das embalagens dos produtos grandes, de 90 gramas. Então, eles tiveram que adequar novamente a embalagem. Veja como o processo de definição de produto não é um processo simples. Eu vou e faço início, meio e fim, não. São várias idas e vindas, mas a tendência é que esse seja um processo mais dinâmico ao longo do tempo. Isso a gente fala, né, da reportagem sobre makers que eu comentei nas nossas últimas aulas. E o último é o teste de mercado. Antes de entrar com o produto nacionalmente, não globalmente, acho que é um pouco demais, mas nacionalmente, eu posso fazer um teste no mercado que a gente chama de mercado teste. Como, por exemplo, pega Campinas, pega Curitiba, pega uma cidade do Nordeste, pega Fortaleza, você seleciona uma cidade e usa aquela cidade como, entre aspas, um laboratório. Você cria todas as condições de marketing e vê como é a sua entrada no mercado. Claro que você já mostra para os concorrentes que você está chegando, é fato, mas já é uma primeira situação de simulação para ver como vai ser esse processo ao longo do tempo. Beleza? Nesse teste de produto, a gente tem 2 tipos, a gente falou isso em aula, eu só coloquei esse slide, mas porque vocês tiveram dúvida, eu lembro no dia, então, para reforçar aqueles que ainda não tenham compreendido. O que é um teste monádico? Eu só passo um produto para ser avaliado pelo cliente. Então, vamos dizer, eu quero fazer um teste de produto, eu sou, sei lá, dono da marca do meu bolo, tá? Meu bolo Kefria. Bolo que tem sorvete, né, junto. Bolo que fica, sei lá, na área refrigerada do supermercado. Então, eu posso oferecer o meu bolo gelado para todos os 100 clientes que vão ser analisados. Ou posso, se eu tiver um concorrente, por exemplo, vamos dizer que Mister Bait tivesse lançado também um bolo gelado. Eu poderia entregar os 2 bolos para esse consumidor, fazendo um teste disfarçado e falando assim, eu gostaria que você falasse das características dos 2, quais são os pontos fortes e fracos de cada um deles. Esse é um teste comparativo. Então, monádico, eu dou só o meu produto e peço para ser avaliado pelo consumidor. Comparativo, eu coloco 2 produtos ou mais para serem comparados. É uma forma de eu ter também um balizamento e uma referência. Isso ajuda muito no lançamento de novos produtos. E, por fim, a gente fala das pesquisas de satisfação. Essa é uma parte que vinha sendo muito negligenciada. A gente reforça a ideia de que vale muito mais eu trabalhar e desenvolver os clientes existentes do que conseguir novos clientes. Nós já temos um mercado muito competitivo, a chance de eu perder clientes é grande. Eu preciso compreender bem quem são eles. Então, nesse caso da pesquisa de satisfação, ela é um instrumento importantíssimo para fazer esse tipo de levantamento. Pode fazer de várias maneiras, a gente viu isso em aula, posso fazer através de e-mail, posso fazer através de telefone, posso fazer por meio do website, posso fazer pesquisas rotineiras com os meus clientes, posso fazer de inúmeras maneiras, mas é importante que você tenha uma rotina e que esses dados não sejam apenas recebidos e não tratados e não usados depois pela companhia.
E aí a gente reforça a ideia da necessidade do CRM. O CRM é o Customer Relationship Management. É a forma de gerenciamento do meu relacionamento com os clientes. É ter um planejamento que me diga, ok, como eu vou me conectar com os clientes? Como eu vou entender se o meu cliente está mais ou menos satisfeito? Como eu vou entender se meu cliente é mais ou menos leal à minha marca? Se eu tenho, por exemplo, um cadastro de CPFs numa loja no supermercado, eu consigo ver a frequência com a qual aquele consumidor está indo até o meu supermercado, se ele informa o seu produto. Então, tudo isso é importante, tudo isso é importante dentro dessa lógica. Então, pesquisa de satisfação e CRM são fundamentais, ok? Então é isso, gente. Espero ter coberto os principais temas. Revisem os materiais, revisem tudo aquilo que a gente discutiu ao longo do semestre. No mais, eu desejo a vocês, né, bons estudos e nos vemos na semana que vem na prova. Grande abraço e até lá.